Vamos falar sobre programas nutricionais? Porque aqui no meu consultório de sucesso, nós não queremos que você seja nutricionista de uma só consulta, e sim de uma trajetória, de uma jornada do paciente, até o momento que ele tenha sua alta. Para isso, você precisa utilizar a sua primeira consulta como uma ferramenta para vender as próximas. Dessa forma, aquela consulta e retorno precisa mudar, pode ser aos poucos, no passo a passo. Que tal começar a chamar os seus retornos de acompanhamento? É um primeiro passo. Depois, se você dá o retorno de graça, tenta dizer que ele é encaixado dentro da primeira consulta e assim subsequentemente. Você anexa esse valor do retorno na primeira consulta. Por exemplo, se uma consulta avulsa seria R$300, você pode cobrar a primeira R$450. Pelo menos você já está ganhando 50% adicional. 450 com um acompanhamento já incluso. E as próximas consultas, R$300. Se você quiser ainda fazer sempre uma consulta com um acompanhamento, também pode ser uma ideia. Mas a ideia é que não seja mais um retorno gratuito, porque não é. Porque é justamente isso que você vai aprender aqui nesse vídeo comigo. Como conseguir manter essa motivação do paciente. Lógico, você traz os instrumentos, mas a motivação é sempre do paciente. Intrínseca e extrínseca, a motivação é dele e não é uma obrigação sua, Nutri. E sim só prover, né, todo o acolhimento, o roteiro, né, o caminhar, a estrutura de uma consulta que favorece esse vínculo, favorece essa fidelização. Na primeira consulta, no finalzinho, depois de acordar as metas, o plano alimentar entregue na hora, para que justamente seja mais um componente que ajude a motivação desse paciente, um componente extrínseco, ter esse plano alimentar, ter tudo isso em mãos, para que ele possa dali seguir em frente. Porque quando a gente deixa para entregar dali uma semana, pode ser, né, ele perde aquele arranque inicial. Deixa para entregar receitas, alguns outros detalhes depois, por e-mail, mas na hora entrega já um plano, metas e como ele pode estruturar isso na forma de pratos, desenhos, fotos e um plano alimentar, né? Que não precisa ser segunda, terça, quarta, quinta, mas ideias de café da manhã, sugestões desses pratos para o almoço e algumas diferenças aí num planner, né? De alguns dias da semana que podem ser diferentes para ele. E aí chegou a hora, depois da antropometria, de vocês acordarem, se for online, como é que ele vai mensurar, se for presencial, né, de pedir permissão para ele, para fazer essa avaliação. Chegou o momento do final, que ele vai pagar a consulta. Calma! Você primeiro vai pedir um feedback. Como foi essa consulta para você, depois que a gente fez, aí você passa passo a passo, né? Fez a suplementação, o plano alimentar, trabalhamos as metas. Como é que você sai daqui hoje? E deixa ele responder. E eu tenho certeza que se você me segue aqui, esse paciente está assim, ó, com você, tá muito feliz. E aí, justamente, que você vai falar para ele, fico feliz, eu também, né, me sinto muito realizada em trabalhar com você, em ter esse feedback agora. Acho que a nossa primeira consulta, essa nossa primeira largada foi muito boa. Agora, você pode contar comigo nesse período, até você vir numa próxima consulta, num próximo acompanhamento, né? Me escreve se você tiver alguma dúvida, estou sempre à sua disposição. No entanto, eu queria te mostrar um processo que eu trabalho com a maioria dos meus pacientes, que são os programas nutricionais. Nesses programas, eu trabalho várias temáticas. Primeiro, entender como é que foi a tua semana, como você colocou o planejado em execução, e entender quais são as renegociações que a gente vai fazer. Porque se eu disser para você que você vai seguir 100% certinho, né, é meio utópico. Porque existem situações e situações. E são justamente essas situações que eu quero que você saiba lidar comigo, com elas, né, com a minha ajuda. E não simplesmente achar que você saiu, não fez o planejado, tá errando e fugir do processo. Então, por isso eu tenho um programa nutricional que eu cobro o valor por 3 meses de X reais, que na realidade, né, tem um custo-benefício excelente, porque era como se fosse praticamente 3 primeiras consultas, e nesse período aí, a gente pode ter de 5 a 6 sessões, e além disso, todo um vínculo, né, durante esse processo, de eu te responder, de eu ser o teu suporte, e meta, né, precisa de data, e é por isso que é tão bom a gente ter a data da próxima consulta já agendada. Aliás, se você já quiser sair daqui com essa agenda toda prontinha, a gente já marca ou marca as próximas 2. O valor eu posso parcelar para você em até 3 vezes
E eu tenho certeza que pode ser um momento decisivo para você em lidar com essas questões nutricionais. O que você me diz? E deixa o paciente falar. Em geral, é bem provável, com esse pitch todo aqui de vendas, que ele marque. Se ele não marcar e ele disser, não sei, vou pensar, você ainda pode ter uma conversa, ainda insistindo, sem ser mercenário, sendo bastante ético e mais negociador. E até perguntar para ele, o que te faz levar a pensar? O processo, o custo? Me fala um pouco disso. Aí ele vai falar de repente que é o preço. Bem, claro que você fica livre, eu posso até já deixar agendado e você pode pensar, mas a gente sabe como funciona também, né? A decisão, esse compromisso, ele é muito importante que a gente faça, porque qualquer outra coisa que aconteça na tua vida, você pode acabar, né, se desvinculando de mim. Eu não quero que você, porque os resultados que eu tenho com meus pacientes melhores são esses pacientes que ficam no processo, porque é isso, né? É começar e ter essa continuidade, ter o suporte. Esse valor, como eu te falei, são praticamente 3 primeiras consultas e você já tem uma que está incluso. Se você topar fazer o programa, eu incluo, né, eu tiro esse valor maior da primeira consulta e já considero o programa como um todo. Então, praticamente, com esse primeiro momento comigo já está 1/3 pago, praticamente. Então, você teria mais outros 2 momentos. Pensa que se você acabar vindo aqui, a gente recomeça todo o processo, investimento ainda maior. O que você acha? E deixa pra ele. E é bem provável que ele, se nessa segunda tentativa, ele feche com você. Se não, tudo bem, aí você não insiste mais, porque pode ficar chato, deixa ele ir, mas deixa marcado esse próximo momento. Fala, olha, como você vai pensar, posso deixar marcado e eu te escrevo dali, te ligo, para que a gente possa avaliar se você quer marcar esse primeiro momento, esse segundo momento, que pode ser uma consulta avulsa, como eu te falei, eu tenho um valor mais baixo para as próximas, ou se você já decidir fazer o programa, porque com certeza vai ser um custo-benefício melhor. E eu já incluo essa primeira lá, eu já amortizo essa primeira consulta no valor residual, na próxima sessão. Tudo bem? Aí ele deixa marcado e você ainda tem um fio, né, de esperança de marcar essa consulta com esse paciente. Quando ele voltar, lembra sempre, né, de resgatar se ele fez um diário alimentar, pede para ele contar, né, pergunta como foi essa consulta. E a partir disso, né, do como foi essa consulta não, como foi essa semana, né? Então ele volta para a consulta, nesse segundo contato com você, ou nesse terceiro, no quarto, sempre começa perguntando como foi a semana, como foi a quinzena, como foi colocar em prática aquilo que a gente preliminarmente acordou. O que você acha que deu mais certo, o que não deu tão certo? Me conta. E deixa ele contar. Você viu que a minha pergunta é mais aberta? Deixa ele responder de uma forma mais aberta. E a partir disso, você vai contrastar lá com as metas que ele tinha. Geralmente ele vem falando, ai, não deu certo, deu tudo errado. Vem de um jeito bem derrotista. Você não pega pilha com ele, olha aquilo que ele está te contando, anota, escuta bem, de forma bem ativa, anota e começa a fazer as suas comparações ali com as metas. Porque, em geral, na minha experiência, o que acontece é que esse paciente coloca peso demais no que deu errado, não olha o que deu certo. E lembra de Bandura, da autoeficácia, de a gente resgatar os pontos fortes e positivos das pessoas, do que elas conseguiram? Porque a partir dessa sensação de competência, de eficácia, autoeficácia, é que ele vai conseguir se manter motivado para os próximos passos. Então é nisso que você tem que se pegar. Pega os positivos e fala, olha, poderia ter sido melhor? Até poderia. Mas olha essas conquistas aqui. A gente estabeleceu consumir vegetal 4 vezes. Você fez 3. Nesse dia que você não fez, você se sentiu... O que aconteceu nesse dia? Vamos criar estratégias para que a partir disso a gente consiga trabalhar? Então sempre começa por essas metas, ou escutando, criando novas estratégias, olhando os pontos fortes, né, fazendo essa pessoa começar a ganhar empoderamento, cria novas estratégias para dar certo a partir daquilo que funcionou para ele, né, daquilo que realmente deu certo. Por que deu certo nesse dia? Que legal! Né? Ou então visualiza o futuro, faz uma visualização de futuro. Como é que você se vê nesse terceiro dia aqui comendo vegetal no final de semana? Como seria esse vegetal? E aí a gente vai introduzindo. Às vezes, na própria consulta, né, se de repente alguma coisa deu muito errado, ele não comeu vegetal nenhum, o que você acha que foi o ponto-chave? Ah, não ter comprado. Vamos fazer uma assinatura aqui de uma cesta de vegetais aqui comigo? Olha, eu tenho uma lista aqui, o que você acha? E aí escolhe com ele e faz a coisa andar a partir dali. Depois que você olha para essas metas, aí sim você pode pensar em todas as temáticas a serem introduzidas. Olha para essas metas e fala,
estrutura de cozinha que tá faltando. Então eu vou pegar essa temática aqui, tenho várias temáticas aqui do programa que eu aprendo no meu consultório de sucesso com a Cíntia, e vou puxar essa aqui de estrutura. Vamos estruturar essa lista de compras, essa geladeira, essa despensa, essa ida ao mercado. Ou não, de repente o que foi falado ali nas metas é que a família não ajuda, traz a panela pro meio da mesa e fica falando que ele não consegue olhar a comida sem terminar raspando a panela. Então você vai dizer, beleza, né? Então temos aí uma família que precisa mudar esse discurso. O que você falaria para essa família? O que você gostaria de ter falado e não falou? E aí faz o paciente, ajuda a construir frases mais gentis, mais de comunicação não violenta, para que ele consiga comunicar para a família. Por exemplo, olha, conversei com a minha nutricionista e vocês comentarem isso não me ajuda, não me faz comer menos. Pelo contrário, me traz uma réplica de deixar desandar, comer mais para provocar e raspar a panela. Então eu queria que vocês não falassem isso e mais. Combinei com ela que as panelas ficariam no fogão e a gente faria o prato lá e traria para cá. E isso pode fazer total diferença, porque você fez a pessoa expressar, né, aliviar aquela tensão em casa, ou seja, eu tô pegando a temática de rede de apoio e trabalhando ali com ele, né? E criei estratégias de combinados com essa rede de apoio da panela ficar no fogão. E por aí vai, gente, muitas estratégias no material que eu trago para vocês sempre, como por exemplo, trabalhar as recaídas, trabalhar a relação de fome e saciedade, satisfação e saciedade, que são conceitos diferentes, lidar a qualidade dessa comida, né? O que ele está trazendo de qualidade, pensar se ele está trazendo aqueles queixas que ele trouxe e a qualidade do que ele investiu na alimentação está melhorando esses sintomas, trabalhar, por exemplo, as atividades sociais desse indivíduo, como ele lida com festas, viagens. Então, tudo isso são temáticas que você pode trabalhar na consulta para aumentar o repertório e o encantamento e a motivação, manter esse paciente motivado no processo. Você é um fator extrínseco disso tudo, mas que pode ajudar e muito com toda essa criatividade, design. Então, naquele momento do discurso de vendas, você pode até mostrar essas temáticas pulverizadas e dizendo, não é amarrada, não é uma estrutura, eu tenho tudo isso de repertório para trabalhar com você, mas eu quero saber como foi tua semana, como é que a gente entendeu as metas, a partir disso criar novos combinados ou renegociação dessas metas e aí pensar em temáticas que apoiem, que suportem, né, ferramentas, exercícios que te ajudem a seguir com mais didática ao longo da semana. E preparar para marcar e agendar a próxima. Lembra que é bom para o paciente ter essa recorrência de contato com você e é bom para você que tem uma receita previsível, né, uma receita recorrente. É bom para ele porque você traz mais resultados, suporte, ele resolve ou trabalha essas questões de uma vez por todas com alguém competente como você e você é reconhecido porque ganha, fatura por esse trabalho incrível que você desenvolve. E conta comigo para isso e muito mais no meu consultório de sucesso, que é seu consultório de sucesso.